Oi pessoal, tudo bem? Bom tê-los de volta aqui no canal, onde a gente está falando agora nessa aula de Química Orgânica, dando continuidade àquela nossa introdução da aula passada. Mas antes da gente continuar, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal e clicasse o sininho para ter as notificações de novos conteúdos. Bem, nós vimos que a Química Orgânica ela estuda os compostos de carbono, mas que não basta ter carbono, tem que participar. Participar do quê? Do conjunto de propriedades que identificam os compostos orgânicos. Quais propriedades são essas? São as propriedades como baixo ponto de fusão e ebulição, baixa solubilidade de água e a principal propriedade que eu acho de todas, composto orgânico pega fogo fácil, ou seja, alta inflamabilidade. Então, além de ter carbono, tem que participar desse conjunto de propriedades que identificam os compostos orgânicos. Porque tudo na química é agrupado por semelhança química. E quando a gente agrupa por semelhança química e percebe que os compostos orgânicos possuem em sua estrutura, na maioria das suas vezes, o carbono, se faz necessário um estudo mais aprofundado, mais aprimorado do átomo de quê? De carbono. Porque ele é o elemento central dessa brincadeira toda. Então vamos lá? O postulado de Kekulev, mais conhecido como Keku, ele trabalha 3 conceitos necessários e importantes para a química orgânica. O primeiro conceito de Kekulev é o conceito da tetravalência. Quando eu falo tetravalência, estou te dizendo que o carbono vai fazer 4 ligações químicas. Tudo bem? O carbono vai fazer 4 ligações químicas. Como assim, professor? Ah, como assim? Presta atenção. Carbono, número atômico 6. Se o número atômico dele é 6, quer dizer que ele tem 6 prótons em seu núcleo. Logo, ele vai ter o quê? 6 elétrons. Se o carbono tem 6 elétrons, fazendo a distribuição eletrônica dele de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p2. Quem é a camada de valência? A camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica. Então eu tenho aqui camada de valência. Camada de valência é o segundo nível. E quantos elétrons eu tenho no segundo nível? 4 elétrons no segundo nível. O que nós sabemos? Que os átomos, em busca de estabilidade, eles buscam ter uma configuração eletrônica de um gás nobre. Para ter a configuração eletrônica de um gás nobre, esse caro amigo, o carbono, ele busca ter mais 4 elétrons em sua última camada. Então, olha, como o carbono, como sendo um ametal, ele busca receber mais 4 elétrons para ficar estável. Se ele busca receber mais 4 elétrons para ficar estável, ele faz 4 ligações covalentes. Ou seja, ele é tetravalente. Como essas 4 ligações podem aparecer para vocês? Essas 4 ligações podem aparecer das seguintes formas. Fazendo 4 ligações simples. Ou seja, fazendo 4 ligações sigmas, que nós conhecemos como ligações sigmas, dentro de um carbono chamado de carbono parafínico. Por que parafínico? Porque é encontrado nas parafinas, nas velas, nas gorduras animais. Legal? São 4 ligações simples. Um carbono chamado de carbono olefínico também faz 4 ligações. Mas como ele vai fazer essas 4 ligações? Ele vai ter primeira interação entre 2 átomos aqui, sigma. Entre o carbono e o elemento que vai estar aqui, segunda interação, pi. Aqui entre o carbono e o próximo elemento, interação sigma, que é a primeira. Lembra que a primeira interação entre 2 átomos é sempre forte. Aqui também interação o que? Sigma. Um carbono chamado de carbono
alênico e um carbono que faz uma tripla e uma simples. Diferente do alênico que faz duas duplas. É o carbono que faz uma tripla e uma simples, acetilênico. O carbono parafínico é conhecido como carbono saturado, enquanto que o enefínico, o alênico e o acetilênico são carbonos insaturados. Por que carbonos insaturados? Porque apresentam ligações πs, apresentam dupla ou tripla ligação. Tem a interação π, é insaturado. Legal? Então, quanto aqui? Vamos aqui. No carbono alênico, a primeira interação entre dois átomos é sigma, a segunda é π. Entre esse carbono e o elemento que vai ficar aqui do lado, interação sigma, e aqui embaixo, interação π. Repara que eu botei sigma π e aqui π e sigma. Não interessa a representação, quem vem primeiro. O que você tem que saber é que a primeira interação é uma interação mais forte, que acontece no mesmo orbital, no mesmo eixo. E isso nós vamos ver em uma próxima aula, quando formos trabalhar as hibridações dos carbonos, conceito por conceito. Aqui na aula de hoje eu quero só que você entenda que aqui eu tenho uma interação sigma e uma interação π. Uma sigma e uma π. Não interessa a ordem. E aqui eu tenho três ligações. A primeira, qualquer uma dessas três, é interação sigma. As outras são interações mais fracas, são interações π. Essa aqui com o elemento de cá vai ser π? Não, gente, é entre o carbono e esse um elemento que vai ficar aqui. É a primeira interação, então interação sigma. Se eu for contar o carbono parafínico, tem 4 interações sigmas. O carbono olefínico tem 3 interações sigmas e uma π. E o alênico? 2 sigmas e 2 πs. E o acetilênico? 2 sigmas e 2 πs. Por que isso acontece? Porque vai acontecer um estado híbrido dos orbitais que formam essa camada de valência. Vai acontecer um estado híbrido dos orbitais que formam essa camada de valência. Nós já sabemos que o subnível S possui apenas um orbital. E o subnível P, por caber no máximo 6 elétrons, podem ter 3 orbitais. 3 orbitais? E o que é um orbital? Como a gente já viu em aulas anteriores, um orbital é uma região do espaço de maior probabilidade e densidade de se encontrar um elétron. Legal? É a região do espaço de maior probabilidade e densidade de se encontrar um elétron. E eu posso ter por orbital apenas 2 elétrons. Então, no orbital S, no subnível S, eu só tenho 2 elétrons. Portanto, eu vou ter só um orbital, representado por uma casinha, onde eu vou ter um elétron e outro elétron. E no subnível P, que eu posso ter no máximo 6 elétrons, se cada orbital cabe em 2, gente, eu vou ter aqui, no subnível P, 3 orbitais. Entrou um elétron, entrou outro elétron, entrou outro elétron. Pelo princípio da exclusão, cada elétron entra primeiro em um orbital. Agora, o quarto elétron entra no primeiro orbital com um spin, ao contrário, para que diminua a tensão entre os elétrons e eles possam ficar no mesmo orbital.
Legal? É assim. Presta atenção. Para que a gente possa ter um carbono parafínico, eu tenho um estado híbrido dos orbitais dessa camada de valência. Um estado híbrido. E essa hibridação, para ter 3 interações sigmas, eu vou ter um orbital formado pelo subnível S, pelo orbital S, e 3 orbitais P. Então eu vou ter o orbital sp3. Então o carbono com hibridação sp3 faz 4 ligações simples, assume uma geometria tetraédrica com ângulos de 109 graus e 28 minutos entre as suas ligações. Uma hibridação na camada de valência juntando um orbital S e apenas 2 orbitais P é chamada de sp2. E essa hibridação sp2 é responsável pela formação do carbono olefínico, tendo 3 sigmas e uma pi, fazendo que o carbono olefínico tenha uma geometria trigonal, plana, com um ângulo de ligação de 120 graus. E no fim da história, o carbono alênico e o carbono acetilênico vão ter geometria linear plana. Vão ter geometria linear plana justamente por ter 2 sigmas e 2 pis. E vão ter 2 sigmas e 2 pis porque a hibridação do carbono conta o orbital S com um orbital P. Então é a hibridação SP. Então, gente, toda vez que nós tivermos um estado alterado do carbono, da camada de valência, chamado de hibridação, um orbital S com 3 P's, um orbital S com 3 P's. Quantos orbitais eu fiquei? 4. Eu fiz quantas ligações sigmas? 4. Um orbital S e 2 P's. Um orbital S e 2 P's. Eu fiquei com quantos orbitais? 3. Quantas ligações sigmas? 3. Eu tenho apenas um orbital S e um P. Quantos orbitais? Um S e um P. Quantas interações sigmas? 2. Quando tem 4 sigmas, hibridação sp3, carbono parafínico. Quando tem hibridação sp2, 3 sigmas, tem 2 simples e uma dupla, carbono olefínico. Agora, quando tem 2 duplas ou uma tripla, tem 2 sigmas, hibridação SP. Muitos exercícios do Enem e de vestibulares gostam de apresentar um composto para você e perguntar: quantos carbonos de hibridação sp3 eu tenho na substância? Quantos carbonos de hibridação sp2 eu tenho na substância? Quantos carbonos de hibridação sp? Vamos lá. Te dou uma estrutura e pergunto quantos carbonos de hibridação sp eu tenho na estrutura. O que você tem que procurar? Você tem que olhar a estrutura da molécula e procurar carbonos que fazem 2 duplas ou uma tripla. Você tem que procurar a existência, então, nesse composto de carbono alênico e carbono acetilênico. Se você encontrar, então, carbonos que fazem 2 duplas e uma tripla, você encontrou o carbono de sp3. Não se preocupe nisso agora. O que você tem que saber é 4 ligações sigmas, sp3, carbono que faz uma dupla e 2 simples, sp2, carbono com 2 duplas ou uma tripla e sp. Sabe por quê? Porque logo na sequência dessa aula tem a aula de hibridação. E é lá que a gente vai fazer todos os desenhos do estado híbrido do carbono.
Para agora, você tem que entender que existe o carbono parafínico, olefínico, alênico e acetilênico. Por que chama olefínico? Porque está presente nos óleos, principalmente nos óleos vegetais. Gente, você já foi numa churrascaria? Acho que já. Assim como eu, você gosta de comer um churrascão? Aí o que acontece? Você come churrasco, e aí, quando você chega em casa, você está empanzinado, você está cansado. Está empanzinado, está cansado, sabe por quê? Porque seu corpo está direcionando energia para o metabolismo. Toda gordura animal é feita por carbono com interações sigmas. E o que eu te falei? A interação sigma, o carbono parafínico, a ligação é uma ligação muito forte. Então, para eu começar dentro do processo da digestão, quebrando essa interação, meu corpo vai ter que, no processo da digestão, gastar mais energia. Então, aquela história de vai na churrascaria e depois fala, eu vou giboiar, vou comer e depois eu vou descansar. É bem isso. Por quê? Porque o corpo vai direcionar a energia para a digestão. Porque eu vou ter que quebrar essas ligações, porque são ligações fortes. Agora, se como muita salada, eu passo lá o azeite, uso muito azeite, um pouquinho de vinagre, mas eu como muita saladinha, muito óleo vegetal, cara, tem muita interação pi. Essa interação pi é mais fácil de ser quebrada. Então, meu organismo, para começar a metabolizar aquele alimento, vai gastar menos energia. Então, a digestão se processa mais rápido. É dessa forma que a gente tem que pensar. E isso tudo depende da hibridação. E isso vem decorrente da ideia do carbono ser tetravalente. Essa é a primeira coisa que você tem que saber dentro do postulado de Kekulé. Tudo bem? Dando sequência ao postulado de Kekulé, eu posso te mostrar o seguinte. Eu tenho esses compostos. Qual a diferença entre esses três compostos, pessoal? A diferença entre esses três compostos simplesmente é a posição desse cloro. Olha, é o clorometano. A diferença está na posição da valência. E sabe o que Kekulé disse aqui? Que isso não faz diferença alguma. O segundo princípio do Kekulé é o princípio da equivalência. Não importa qual a posição na valência em que esse ligante está. Esse composto é o mesmo. Clorometano, clorometano, clorometano. Legal? Não tem diferença alguma. Esse é o segundo postulado de Kekulé dentro do estudo de carbono. O terceiro e último postulado de Kekulé é um dos mais importantes para a química orgânica. Vamos lá? Ele fala que o carbono pode se encadear.
Que é isso? Que o carbono pode formar cadeias carbônicas. Ou seja, que o carbono liga com outro carbono, que liga com outro carbono, que pode vir para cima, que pode vir para baixo, que pode ter cadeia com um carbono, que pode ter cadeia com 2 carbonos, que pode ter cadeia com carbono fazendo dupla, que pode ter cadeia com carbono fazendo tripla, e por aí vai. Isso garante que dentro da química orgânica nós tenhamos uma extensa gama de compostos e variedades de compostos orgânicos. Legal? E isso é importante, porque eu vou ter aí uma quantidade e variedade enorme de cadeias a serem analisadas. E quantidade e variedade enorme de representação das cadeias carbônicas. E como representar as cadeias carbônicas? É esse ponto que a gente vê em nossa aula sequencial ao postulado de Kekulé. Logo depois da hibridação do carbono. Representações das cadeias carbônicas. Te espero lá. Um grande beijo e até lá. Mua!